Tem parecer delas, tudo? Não, não tem parecer do pessoal do sindicato, né? Agora aqui Reaberto os trabalhos, solicito o primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Estão presentes Gércio, doutor Ademir, Tite, Fernando Betti, doutor Zé Eduardo, Helenice, Claudinho, Odair, Roberto Campos, doutor Chaves, João Henrique, Claudinei Damalho, Bira e Rui. E Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 26ª sessão ordinária realizada no dia 8 de setembro de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 26ª sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2014. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão. Requerimento de urgência especial número 16 de 2014, em atenção ao artigo 148, item 4 da linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de Lei número 102 de 2014 do Executivo concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista um abono mensal no valor de R$ 185. Projeto de Lei número 103 de 2014 do Executivo concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São João da Boa Vista, ativos e aos inativos e pensionistas com direito à paridade um abono mensal no valor de R$ 185. Projeto de Lei número 104 de 2014 do Executivo concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, a FAI, um abono mensal no valor de R$ 185. Projeto de Lei número 105 de 2014 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 240 mil, objetivando atender despesas de custeio com pessoal e encargos sociais. Todos os vereadores assinaram o requerimento de urgência. Lido o requerimento de urgência especial número 16 de 2014, coloco em deliberação. Em discussão, em votação, aprovado que se dê urgência aos referidos documentos. Projeto de Lei do Legislativo número 102 de 2014, do Executivo, concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista um abono mensal no valor de R$ 185. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, favorável. Lido os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 102 de 2014. Em discussão. Em discussão, vereadora Helenice. Estou conversando aqui com o doutor Zé Eduardo e ele levantou uma questão que nós temos funcionários na rede do Estado municipalizados. É só uma questão para a gente entender. Eles receberiam esse 185? Não? Não.
Mesmo eles são só cedidos, só né? cedidos. Quando eles aposentam, a prefeitura repõe. Ah, tá. Obrigada. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado a primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 102, 2014. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 102, 2014, primeira e segunda discussão, em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 103 de 2014 do Executivo concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São João da Boa Vista, ativos e aos inativos e pensionistas com direito à paridade, um abono mensal de R$ 185. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 103, 2014. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 103, 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 103, 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 104 de 2014 do Executivo concede para o período de julho a dezembro de 2014 aos servidores do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, AFAI, um abono mensal no valor de R$ 185. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 104, em discussão, em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 104, 2014. O vereador Pirinoto requer a dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 104, em primeira e segunda discussão e redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 105 de 2014 do Executivo dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 240 mil, objetivando atender despesas de custeio com pessoal e encargos sociais. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 105, 2014. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 105, 2014. O vereador Dr. Chaves requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 105, 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofício número 38 de 2014 da Presidência encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2014. Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o referido balancete, solicitamos que o mesmo seja arquivado para aguardar parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lido os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco em deliberação o ofício número 38, 2014. Em discussão? Em votação? Aprovado. Que o documento seja arquivado para aguardar o parecer do Tribunal de Contas. Projeto de Lei número 61 de 2014 do Executivo dispõe sobre a criação do cargo de Professor de Ensino Fundamental 2, pertencente ao quadro e à carreira do Magistério Público Municipal de São João da Boa Vista e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, nada tem a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos relacionados aos servidores... Não, Educação e Saúde primeiro, nada a opor. Comissão relacionada aos assuntos dos servidores públicos municipais, nada a opor.
Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 61/2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Eu só queria falar que esse projeto é aquele que, desde o ano passado, eu venho cobrando o professor de educação física para as escolas, já que a verba vem e o Poder Executivo não estava colocando o professor profissional para trabalhar e as crianças estavam sendo prejudicadas. Então, esse é um projeto que eu sou a favor por causa disso. É uma cobrança que já vem de muito tempo, que não tem no Executivo. Então, a população vai ganhar muito com isso agora. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 61/2014. O vereador Roberto Campos requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado o projeto de lei número 61/2014. Primeira e segunda discussão em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 66 de 2014 do Executivo cria 3 vagas no cargo de comissão de supervisor de ensino, 3 vagas no cargo de comissão de assistente pedagógico, 1 vaga no cargo de comissão de vice-diretor de escola. Justiça e redação, nada a opor. Finanças e orçamento, nada a opor, majoritário. Assuntos relacionados aos servidores públicos, nada a opor. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 66/2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 66/2014. O vereador doutor Ademir requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 66/2014 em primeira e segunda discussão em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Com voto contrário, Dr. Chaves. Projeto de lei número 66/2014, voto contrário do vereador Dr. Chaves. Projeto de lei número 68 de 2014 do Executivo cria 1 vaga no cargo de motorista especializado constante na tabela A do anexo 1º da lei número 670 de 92. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais, nada a opor, majoritário. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 68/2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 68/2014. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 68/2014 em primeira e segunda discussão em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 99 de 2014 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a celebrar acordo de cooperação técnica na área educacional com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com vista ao desenvolvimento de atividades educacionais de mútuo interesse na EMEP Professor Hugo Sarmento e autoriza a cessão do direito real de uso do imóvel localizado na Rua Riachuelo, número 444, propriedade do município, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, nada a opor. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 99/2014. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Roberto Campos. Eu estava dando uma olhada aí agora no projeto. Na verdade, não consta nem na ementa e nem no projeto a duração que é essa cessão de uso. Ele consta na minuta, ou seja, no contrato. E eu quero deixar bem claro, não sou contra o projeto, só que a hora que eu vi 60 anos,
Eu achei não sei, de repente algum vereador poderia até me ajudar a explicar o porquê chegaram nesses 60 anos, que nesse exato momento é o fim da nossa escola de comércio, né? Aquela escola, aquela tradição toda. Por outro lado, nós sabemos que também não tinha mais como a escola de comércio continuar. Sabemos que o Instituto Federal, deixar bem claro, né? Instituto Federal de São Paulo, tá? Vai ser muito melhor, sabemos dos problemas financeiros, mas por que 60 anos? Né, eu nunca, se alguém pudesse me ajudar, né? E mais uma pergunta também. Nós sabemos que a escola de comércio são 6 ou 5 ou 7 professores. E eles continuarão sendo servidores municipais. Se é para o Instituto Federal assumir, por que o Instituto Federal não poderia assumir esses servidores também, transformando eles em servidores federal? Né? É uma coisa que eu acho que para se pensar, não sou contra não, mas eu acho o porquê de 60 anos, uma vez que não consta no projeto, só está na minuta, tá? E por que chegaram nesse... eu, sinceramente, faz 12 anos que estou nessa casa, eu nunca vi uma sessão de 60 anos para ninguém. O máximo que eu vi, talvez, foi de 20 anos. Né? Foi 20 anos e ainda eu acho que é muito, às vezes, também. Porque eu me lembro, aquilo começou com uma ONG. Da ONG virou Cefet. Do Cefet virou o Instituto Federal. Que eu sei que é muito bom, estou longe de mim criticar o Instituto Federal, que é uma... Né? Agora, e quem tem bola de cristal para saber como que nós vamos estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Agora, e daqui 60 anos? Então, de repente, alguém tem alguma informação técnica para passar que poderia me ajudar. Se alguém pudesse... que eu acho uma quantidade de anos aí absurda. E faço mais um pedido, já deixei claro que não vou ser contra, mas que o nome, pelo menos, não sei se tem condições, o Instituto assumindo aquilo lá, que pelo menos o nome fantasia do professor Hugo Sarmento continuasse sendo mantido, pelo menos isso, né? Que é uma pena, uma escola que eu sei não tinha condições de investir, mas por outro lado, qualquer curso que montava lá sempre enchia, curso de contabilidade, curso de administração, qualquer curso que a escola de comércio montava, era sempre lotado. Então era uma tradição da escola de comércio que pelo menos consiga manter pelo menos o nome do professor Hugo Sarmento. Pela ordem. Vou suspender os trabalhos, regimentalmente, por 5 minutos. Eu gostaria de dar um parecer. A questão do tempo, com certeza, foi analisado tanto pelo Instituto quanto pela Prefeitura, e dizer que a escola de comércio está acabando, eu acho que não é verídico, tá? Porque isso que você pede já foi tratado, que a escola continua com o nome, o Instituto Federal é federal e não estadual, tá? Não é do Estado, é da União, é um Instituto Federal que vai assumir. E outra coisa, a escola de comércio, por que ela não incorpora os professores? Isso foi discutido amplamente com os professores e eles, assim que forem aposentando, não serão contratados mais nenhum professor pelo município. Qual que é o grande ganho que a gente precisa avaliar nesse momento do IFET estar assumindo a escola de comércio? A escola de comércio custava, eu não sei quanto custa hoje, mais de 2 milhões de reais para o município. E nós sabemos que dentro da escola de comércio não estudava apenas são-joanenses. Nós tínhamos vários alunos de toda a região. O que não poderia ser cerceado esse direito, tá? A gente não pode fazer uma escola técnica e permitir que só os são-joanenses usassem. E o que acontecia? Nós estávamos tirando um grande recurso financeiro da receita do município para muitas vezes estar aí capacitando pessoas de outras cidades, com verba do município. O IFET assumindo, o município fica com essa receita, ele aumenta essa receita para o município, a escola não perde, mesmo porque o IFET vai fazer toda uma reforma
dentro do prédio, que já faz tempo que se faz necessário, tá? E é uma concessão. A qualquer momento não dando certo, ou o município avaliando que alguma coisa não está dentro do convênio, da concessão, tudo é possível ser retomado, né? Mas eu acho que para São João, nesse momento, é um grande ganho, para o IFET também, que ele vai ter a grande possibilidade de aumentar o número de vagas, ele vai poder dizer, se não me engano, em quase 3.000 vagas que serão abertas dentro do município e para toda a região, porque aí o recurso é federal, o recurso é de toda a região e não é só do município. Então, eu acho que a gente devia pensar com carinho, a Escola de Comércio não morre, ela simplesmente acaba tendo uma injeção de um capital federal e com grandes propostas de cursos maiores e atendendo o maior número de pessoas, e o município ganha a reforma do prédio. E a questão do prazo também, já que está suspenso o trabalho, por 60 anos, Roberto. Pelo que eu sei. Está suspenso? Está suspenso? Está suspenso. 60 anos é o mínimo que o Instituto faz. Eles não fazem com menos de 60 anos para investimento. Então é uma exigência do próprio Instituto. É o custo-benefício. O senhor pode ir. Boa noite a todos. Realmente, o prazo de 60 anos foi um pedido do Instituto Federal, porque senão eles não poderiam disponibilizar recursos durante esse período de negociação. O acordo começou na gestão Nelson Mancini Nicolau, a Helenice fazia parte como vice-diretora, em 2008. Só que ele acabou não evoluindo. Por algumas falhas pontuais, né, de pessoas que não concordavam muito com isso. Do lado do Instituto Federal, chegaram a engavetar projetos, né? Então não evoluiu. E do nosso lado também, houve pessoas que radicalizaram um pouco. Então, eu vejo que a Escola de Comércio acaba sim, como educador. Como educador, a Escola de Comércio acaba sim. Claro que acaba. Quem toma conta é o Instituto, não é mais Escola de Comércio. Porque acaba, Porque acaba. Depois eu justifico que eu sou a favor. Mas por que acaba? Os certificados passam a ser emitidos pelo Instituto Federal. Em contrapartida, como administrador, eu não vejo outro caminho no momento para a Escola de Comércio. A Escola de Comércio é um ônus para o município, no sentido custo. Esse direito de ir e vir da Helenice, muito bem colocado. Várias vezes eu, quando professor, enquanto professor, sem estar na direção, eu conversei particularmente com o Nelson. O Nelson falou: precisamos dar um jeito de vir verba dos outros municípios, porque eu banco o curso de Química aqui, o curso de Química tem 80%, 70% do pessoal. Falei: Nelson, nós estamos num país livre, cara. Se você quiser sair daqui hoje, graças a Deus, você viveu, eu vivi um período de ditadura, que você, para viajar, precisava pedir um salvo-conduto, precisava pedir autorização para o delegado. Então, eu vejo assim, como educador, como gestor, como administrador, eu não vejo o caminho no momento. Pode ser que daqui 60 anos apareça, ou algum outro momento, né, a história mude. Mas eu fico feliz, muito feliz. A Escola de Comércio ela tem uma história desde 53. 53 para 2014, quantos anos são? Quantos aqui não estudaram na Escola de Comércio? Eu não tive a felicidade de estudar na Escola de Comércio. E eu estudei em escola pública, Joaquim José, Instituto de Educação. Foi o meu caminho. Depois eu fui fazer uma faculdade, queria ser médico, meu sonho era ser médico, mas não tinha nem QI, nem grana. Eu trabalhei desde criança, eu era um filho mais velho de um comerciante. Quando eu tinha 7 anos, nós éramos em três garotos, nasceram 3 meninas. Vieram 3 meninas, deve ser um quebrado de orçamento enorme com um pai de família. Infelizmente, não criaram todas, criaram só 2. A que saiu primeiro do hospital, que não ficou incubadora, que era mais forte, que parecia ser a mais forte. Ela teve um problema que foi tratado na área médica como intestinal, foi ver, era um problema pulmonar. Então deram um remédio para matar o coelho, tinha que matar o elefante.
mas ele faz parte da vida. Tá? Em contrapartida, eu fico muito feliz, tá? Um trabalho muito bem desenvolvido, maior parte pelo professor Joel, tá? Que ele que tem mais contato com o Instituto Federal, ele dá aula no Instituto Federal, na parte da manhã, tá? Ele dá aula com a gente na Escola de Comércio, ele é meu vice-diretor, tá? Meu braço direito, tá? Eu tive um problema de saúde, me ajudou muito no meu problema de saúde que eu tive, tá? Eu ganhei na loteria, peguei uma poliomielite, um caso para cada 240 mil pessoas, mas estamos aqui, né? Eu fico feliz no sentido de que a Escola de Comércio ela vai ter um espaço dela. No projeto consta que ela vai ser o nome Hugo Sarmento, segundo polo do Instituto Federal. Tá? Quando começou, concordo com o Roberto, foi uma ONG, foi uma cabide de emprego. Projetaram um prédio lá, que quem estava na época no poder, né, deveria ter sido mais austero com o dinheiro público. Um prédio daquele com 8 laboratórios e só 6 salas de aula. Uma escola não pode ter só 6 salas de aula, tem que ter um pouco mais. Né? Esse é o grande espaço que a Escola de Comércio, um prédio bem localizado, tá? Perdeu. Nós já tivemos o SESI lá com um monte de tempo, que o SESI era para ter feito uma reforma na saída, não foi feito. Tá? O SESI fez um investimento grande lá em cima, mas ele nos foi parceiro muito tempo, funcionava durante o dia na Escola de Comércio e nós à noite. Tá? Hoje nós temos lá 2 parceiros ainda. Uma é a Escola Sandra Matiello, tem uma parte que ela usa ensino infantil. Tá? E temos a UAB. A UAB é uma universidade aberta, que hoje com mais de 1.200 alunos, uma parceria com o MEC, tá? Que vai ser um problema também ser retirada do prédio da Escola de Comércio. Que eu estou negociando com o Instituto o máximo possível, que nós podemos perder esse convênio MEC, para que esse pessoal da UAB não seja retirado. A Sandra Matiello já tem destino, é mais fácil ser removido. O pessoal de UAB não é. O pessoal de UAB eles precisam de aprovação do MEC do prédio. Já sei que tem projeto da prefeitura para ser feito esse prédio, né? Foi oferecido alguns lugares e o MEC não aceitou, eles são rigorosos nisso, tá? Mas me deixa feliz, porque vai para uma instituição de educação centenária, tá? Começou com oficinas de ofícios em São Paulo, hoje nós temos no Brasil todo, tá? E, infelizmente, tá, a Constituição prevê que nós não podemos tirar dos 25% da educação que o município tem que investir com prioridade no ensino fundamental e infantil, tá? Desviar um recurso, R$1 para a Escola de Comércio. Eu, muitas vezes, tá, como eu tenho um livro de trânsito, tenho muita amizade na cidade, fui criado em São João, tá? Eu ligo para os meus amigos empresários aí, eu preciso trocar uma pia. Fulano, você não me pode, você foi aluno aqui, cara. Mas de novo, Gi. De novo você vem me pedir isso? Estou sem verba, cara, não tenho verba. Eu ligo no departamento de educação, não tenho verba. Para trocar uma pia na sala dos professores, R$370. Não tenho verba para isso. Aí eu ligo para os meus amigos, que eles não gostam de contar, mas vocês devem saber quem são, tá? São empresários fortes em São João da Boa Vista, no ramo do fio, no ramo de estrutura metálica, tá? E, né, eu não posso citar o nome. Eles não gostam que cito. Hoje, pode pegar aqui 500 esse mês, 500 no mês que vem. Então, eu estou vivendo de passar o chapéu. Tá? Mas é errado, né? Porque a Fundeb manda verba. Manda, eu tenho verba. Mas a senhora sabe quantos alunos eu tenho lá? A Sandra Matiello não põe um centavo lá dentro. Não sei quem é, mas eu não ponho um centavo. Que era um prédio que estava quase pronto para começar. Mas acontece. Eles tiraram de lá e trouxeram as crianças. É o meu. Mas não foi por causa de ratos, algumas coisas que estavam acontecendo assim? Não, não é. Isso não. Isso nunca foi. E agora, depois de ter tirado todo o material que tinha feito, investimento lá caríssimo, investimento muito alto naquele prédio que era alugado no Serralho, e agora vão retornar para lá de novo. E a senhora sabe, viu? Posso fazer uma pergunta para a senhora? Posso fazer uma pergunta para a senhora? E a senhora vem falar isso só agora? Por que não falou antes? Sim, a senhora está presente aqui, ela está aqui, nós estamos fazendo a reunião. E aí nós
Eu tenho verba que vem para os eixos. Para os cursos técnicos não tenho verba. Mas hoje não existe. Bem, não chega para mim. O dinheiro não chega para mim. O dinheiro não chega para mim. O que mais? Ô, Che, só duas perguntas. A primeira, assim, explica, Instituto Federal, o que é o SP? São Paulo. São Paulo. Certo, então, mas ele é federal. Federal. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. No caso, nós estamos entrando num convênio com o Estado de São Paulo. São Paulo, o SP São Paulo. São Paulo. Certo. O Instituto é federal. Perfeito. Como tem em Minas. É Joel, né? É o Joel que está aí? É o Joel. O Joel, deixa eu só entender. O Joel é um servidor municipal ou federal, Joel? Municipal, mas você dá aula lá no Instituto Federal, é isso? Como todos nós. Por que o Instituto Federal não poderia... São 6 ou 5 professores? Atualmente, Vocês. os efetivos 6 professores. Por que o Instituto Federal não poderia assumir esses 6 professores? Tá, não, eu estou fazendo essa pergunta porque é uma sequência. Agora vem a pergunta. Agora é a pergunta que eu quero. Qual a garantia que vocês vão ter até a aposentadoria de vocês? A garantia que eu tive um acordo com o Wanderlei que não saía, tá? Que ele mandasse um projeto para vocês, fazendo uma média de quanto... Tá, agora chegou onde eu queria. Quanto nós estamos ganhando. Eu não sabia disso, de novembro tá certo. de 2011 até agora. Tá? Uma tá garantia que eu falei, se for assim, eu dou minha cara. Não, entendi. Apesar de... Perfeito. Agora, quanto a nós passarmos a federais, é o nosso sonho. Geraldo, enquanto eu ganho 3 mil no município, o federal ganha 10. Geraldo, deixa eu te fazer uma pergunta, fazendo um favor. Pois é. São 6 professores. 6 professores. Tá. Só um segundinho, só uma colocação, eu acabo esquecendo depois. O Juarez Reder, tá, aposenta faz 30 anos em sala de aula, em março de 2015. O Viriato Artem, tá, professor de Química, ele faz 30 anos, tá, e trouxe um tempo de fora, porque nós vivemos um momento conturbado. Você tá de convívio, né? Eu sou o mais novo de lá e eu tenho 19 anos. Vou completar, tá? Como diz o outro, fico para apagar a luz. O Viriato aposenta em novembro de 2015. Então ficaríamos 4. O Joel, 2018, Joel? E o Vladimir, você tem 2018. Ficaria eu e o professor Antônio Carlos Dias, que é o outro 6º candidato. Então é o Juarez, o Viriato, tá, na área de Química, o Juarez na área de Matemática, o único especialista em Matemática que nós temos lá, tá? Juarez Reder. O Joel na área de Química, tá? O Vladimir Moraes na área de Eletrônica e Automação, tá? Ele diretamente dá aula para o Instituto Federal, já faz algum tempo. Quando acabou o nosso curso de Eletrônica, ele e o professor José Antônio passaram a dar aula depois o José Antônio teve um problema de saúde e acabou aposentando por invalidez. Tá? Eu e o Dias somos na área de administração e contabilidade. Tá. A minha pergunta já seria mais ou menos relacionada a isso mesmo. Tá? Aqui no próximo projeto, já emendando, acho que são 2 preocupações. Primeiro, você falou que a UAB vai ficar com 1.200 alunos sem local. Esse caso está negociado com o Instituto Federal. Nós vamos manter o UAB mais um tempo que ela vai precisar para fazer esse prédio. Isso está negociado com o Instituto Federal. Mas qual tempo? Se eles têm a garantia de 60, a UAB não tem nenhuma. Então, eu acho que isso é uma preocupação importante. Escrita nada. Não, nenhuma. Então, eu acho que isso é uma preocupação importante. Tem um acordo verbal que eles podem ficar lá, por exemplo, no ano 2. Eles têm um contrato de 60 e a OAB não tem nada por escrito. Eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter. Segundo, na hora que a gente fala aqui no próximo projeto, são 25 horas garantida, independendo tendo aula ou não. Tá? Aqui no projeto, no próximo. Tá? As aulas são garantidas, pelo menos foi me acordado. Eu não li a redação final do projeto aí, que seria feita uma média desde 2011, tá? E, por exemplo,
Eu, por exemplo, tenho um escritório de contabilidade. Não pode me ser ofertada uma aula durante o dia. Tem que ser ofertada uma hora do meu horário que eu estou hoje na Escola de Comércio. Eu entendo assim e defendo isso para meus pares. Tá? Eu não sei se estou certo, se eu estou pensando no meu próprio umbigo, mas pensando no meu próprio umbigo sim, tá? Porque eu dependo da Escola de Comércio. Eu sou um servidor, tá? Vai fazer 20 anos, né, que eu estou lá, né? Pelo projeto, eu teria até aposentadoria, me oferecia a aula, eu não seria obrigado a pegar aula fora da minha área. Tá? Eu não poderia pegar aula de química, por exemplo, formado em administração, economia e contabilidade, com uma pós em contabilidade, uma pós em RH e com pedagogia. Então, fala-se muito que o professor da Escola de Comércio não é qualificado. É uma grande mentira. Nós somos tão qualificados ou mais qualificados do que o pessoal do Instituto Federal, inclusive para dar aula. Porque eles não gostam de ir em sala de aula. Eles gostam de fazer pesquisa. Geraldo, então, mas só complementando isso. Primeiro, são 1.200 alunos da UAB que não têm garantia por escrito de onde vão ficar. Segundo, são professores hoje competentes e capacitados e gabaritados, como você acabou de dizer. Que eu acho um absurdo também, amanhã depois, ficar sem aula mais 10 anos recebendo. Eu acho que teria... teria que ter isso aqui. Sem aula não vai ficar. Porque o Instituto Federal, com o projeto... Se não vai ficar sem aula, então não precisa desse projeto. Se está garantindo a aula, você vai trabalhar e vai ganhar. Você está fechando uma escola, cara. Não. Por todo o nome que você faz, amanhã depois chega um louco aqui, e ele vota que eu posso ser demitido, porque eu não tenho local de trabalho. Mas eu acho que a garantia com as aulas. Segundo, nós temos as aulas do EJA hoje, que são contratados professores. Com a capacitação que vocês têm, dariam aula tranquilo no EJA. Nós temos técnicos hoje, nós temos técnicos hoje sendo contratados para dar capacitação no Departamento de Educação, gastando mais de R$1 milhão, sendo que pela qualificação de vocês, dos nomes das pessoas que você falou, do Joel, que eu conheço, de outras pessoas, poderiam muito bem fazer esse trabalho e economizar dinheiro de outro lado. A FAI seria um outro lugar que vocês poderiam estar trabalhando. Então, é só o que eu quero te dizer. Eu acho que são profissionais que não podem, por toda a capacitação, por todos os cursos que vocês fizeram, por tudo que vocês têm, a gente garantir uma aula, tá? Se não for trabalhada ou remanejado para outro lugar. Não, tá? A aula vai ser trabalhada, João. Não. Aí no projeto, eu acho que não fala que em aula não trabalhada. Fala. Aí, veja bem, é o seguinte, ele me garante a jornada. Só que é o seguinte, você concorda comigo com essa formação minha, eu não posso dar aula de química? Concordo. Não, eu só estou falando que deveria estar no projeto o melhor aproveitamento de vocês. Se você não... Por toda a qualificação que vocês têm. Se você não... Por exemplo, o Joel, que é um formado em química e pedagogia e outras coisas mais, dá uma aula de português, de literatura. Mas olha aqui para você ver a explicação. Não tem qualificação para isso. Só um pedaço. A fim de evitar prejuízo salarial aos ocupantes desse cargo. Perfeito. Pela toda a qualificação. Caso lhe seja atribuída aulas na quantidade inferior àquelas que vem exercendo. Então, quer dizer, aqui está garantindo para vocês, desde que vocês não dêem, mesmo não dando aula, que vocês vão ganhar 25. Eu não concordo com isso. Eu acho que vocês têm que ser aproveitados em outro lugar dentro da prefeitura. Você pode ter certeza que o nosso entendimento é esse também. Tá? Nós não queremos ganhar sem dar aula, não. O que nós queremos é a garantia que, passando o prédio para o Instituto Federal, tá, havendo essa sessão, a Escola de Comércio não existe, você concorda? Eu vou estar lotado e cedido para o Instituto Federal. Se a FAI quiser me absorver, excelente, vou para a FAI, vou para a Unifai. Deu o posicionamento que eu quis dizer, eu acho que vocês têm que ser aproveitados pela qualificação que vocês têm e pelas as áreas que vocês podem atuar dentro da prefeitura. A gente tem o EJA, a gente tem as pessoas que são contratadas para dar capacitação lá, a gente tem a Unifai, e eu acho que o Instituto Federal tinha que garantir essas aulas para vocês. Não, vai garantir. A prioridade da escolha da aula é do Hugo Sarmento e não do funcionário dele. Entendeu? Mas eu acho que eles mesmo porque ele prefere fazer pesquisa do que dar aula. O que acontece com o funcionário do Instituto Federal hoje? Excelentes profissionais, doutores, só que eles vivem uma realidade técnica, tá?
que eu sou, a meu ver, um pouco errado. Tá? Eles têm muita formação, só que eles não querem, por exemplo, sala de aula. Eles são contratados por 40 horas aulas. Tá? E para sala de aula, só 12. Eu acho um erro imenso você ter um cara com um doutor, uma formação, que ele possa passar todo o conhecimento que ele tem para o aluno, né? E ele ficar fora de sala de aula. Mas eles preferem pesquisa. Outra coisa que o Instituto Federal investe na carreira. Ele te dá a oportunidade de, se você quiser fazer se você tem a graduação, tá? Se você quiser fazer um mestrado, tá? Ele te dá todas as condições das horas para você estudar o mestrado. Nós não temos isso. Nós não temos para você nem hora fora da nossa jornada para se fazer uma reunião. Porque nós chegamos às 7 e vamos para a sala de aula. Para a gente fazer uma reunião pedagógica, eu tenho que cancelar alguma aula. Vou no calendário, dou aula até um período, até às 9, por exemplo. Depois das 9 eu faço a reunião pedagógica. Tem funcionado até agora? Tem. É o ideal? Não. O ideal era ter um coordenador lá, eu não tenho. Tá? O ideal era ter pessoas de secretaria concursadas, eu não tenho. Eu tenho 2 pessoas lá que são monitores de informática, e se for ver, está desviado de função. Eu teria que ter um secretário lá, nomeado, um auxiliar administrativo, para ficar comigo, mas não tem. Geraldo, mas o que eu quis dizer é só o seguinte, eu conheço a capacidade tua, do Joel eu conheço, do Vladimir, são pessoas que eu conheço, os outros nem lembro por nome, assim, se eu conheço ou não. O que eu vejo... Você deve conhecer, o Juarez o Juarez. Juarez Veder, ele é coordenador do curso de engenharia da FEOB, coordenador do curso de matemática da FEOB. Ah, eu sei quem é. Então, o que eu vejo é o seguinte... E o Dias, professor Dias, trabalhou muito tempo no Bradesco, hoje ele é tesoureiro da FEOB, tá? Além de dar aula com a gente lá. Antônio Carlos Dias, uma excelente formação, tão boa quanto a minha. Tá? Mas o que eu falo para você é o seguinte, são 2 preocupações que eu tenho em relação a votar os 2 projetos. Tá? Primeiro, é uma garantia mínima para a UAB. Se ela tem um planejamento para fazer o prédio dela de 5 anos, então ter uma garantia para ela de 5 anos por escrito, tá? Porque são 1.200 alunos que podem ter problema depois, como você disse, 1.200, eu não sabia desse número, estou usando o número que você falou, tá? Mais ou menos 1.200. Mais ou menos nesse sentido. Tá? Tudo bem que a estrutura dela é uma estrutura pequena, por quê? São alunos não presenciais. São encontros, às vezes mensais, às vezes semestrais, é tudo online. Né? Ele vem fazer um curso na UAB, que é mas tem dias presenciais. Que é um polo. Ele vem fazer um curso, a maior parte não atrapalharia o Instituto Federal eles ficarem lá. Por quê? São aos sábados, são aos domingos. Não, eu sei, Geraldo, eu sei, mas eu acho que é uma garantia eles teriam que ter. É a minha preocupação. Não estou falando em nome dos colegas. Tá? E a segunda seria essa. Que essas 25 aulas sejam garantidas para vocês, sim. Mas que sejam efetivamente prestadas. Que seja efetivamente prestada ou colocado vocês à disposição. Por exemplo, se não completasse o Instituto, não, porque a gente não sabe daqui 10 anos vai chegar um e vai querer tirar a aula de vocês. É o que o Roberto me perguntou. Mas que seja prestada, ou na Unify, ou dentro do Departamento de Educação, dando capacitação, melhorando os professores. Eu acho que esse complemento teria que ter. Eu só peço a você o seguinte, que não vincule o horário. No nosso horário de trabalho, nós temos outras atividades. Nosso horário de trabalho é noturno, das 19 às 23 horas. Concordo, vocês prestaram o concurso com esse horário. Mas a gente tem o EJA à noite, a gente tem a Unify, que vocês poderiam estar sendo emprestado para lá. Nós temos exceções, por exemplo, o Joel é uma exceção. O Joel, ele dá aula... Bom, madrugada ele é o técnico responsável pelo Laticínio Nogueira. Não dorme, eu queria ter a vitalidade desse moço. 2 vezes por semana você vai para o Instituto Federal, dá aula no curso 3 vezes por semana, ele vai de manhã dar aula no Instituto Federal, tá? Nos cursos de... não, mas é ensino, informática e eletrônica, mas integrado ao ensino médio, é isso, né? E 2, terça e quarta-feira, ele é concursado do Unify. Então ele trabalha como professor assistente de laboratório Unify. Aliás, dá aula lá, tanto quanto um doutor que passou no concurso, e ganha R$12 por hora aula. É uma injustiça imensa, já que nós estamos falando de justiça, vamos falar uma aí. Tá? E com a gente ele vai 3 noites lá. Ele tem essa flexibilidade de horário.
eu não tenho, o professor Dias não tem, porque ele cumpre a jornada dentro da sala. Tá? O professor Juarez tem o escritório de contabilidade dele, também não vai ter, mas ele até poderia se adequar. Tá? E o Vladimir sai, ele fica na Ibéria direto lá. Vladimir Moraes, ele é um técnico de contabilidade, em informática, tá? Presta serviço na área de informática e dá manutenção na Ibéria. Há muito tempo, trabalhou comigo no Eufus anteriormente, eu trabalhei quase 10 anos lá, ele ficou muito mais do que eu, tá? Na área de manutenção. E é um professor também que já dá aula no curso de automação deles, mas só que ele só à noite também, porque ele não tem disponibilidade, tem outro trabalho. Eu entendo, Geraldo, e concordo em dar segurança para vocês, mas eu acho que esse projeto tem que ser um pouquinho mais elaborado, no meu entendimento. Não, eu entendo a preocupação de vocês e eu acho que vocês estão aqui para isso. Não, estou falando a minha, né? Nem sei a dos outros, que eu não quero pôr palavra na boca dos outros. Presidente, só mais uma pergunta. Ainda não foi, para mim ainda está meio com relação aos 60 anos. Não sei aqui, o pessoal está... A pergunta é, se algum vereador, ou se... Hoje, a pergunta é, se nós fizermos uma emenda agora de 60 para 20 ou 30 anos, inviabiliza o projeto? O projeto não é aprovado por eles. É isso que eu queria saber. Um pedido deles de 60 anos, tá? E eu tenho... E até eles me pediram, eu tive problema dentro da prefeitura. Já foi. Entendi. Bom, eu queria só complementar o que o João falou, que eu acho que procede essa preocupação e talvez, porque da forma com que veio realmente, fica garantido dentro da escola de comércio. E como eu não sei a origem do concurso que vocês prestaram, se está no edital que vocês teriam que dar aula só na escola de comércio ou se vocês teriam que dar aula dentro do município. Porque se for dentro da escola de comércio, eu não sei como que legalmente fica isso, porque se ela passa a não existir, eu não sei, ou ela vai existir até que vocês não aposentem. Ela vai existir o seguinte, Lenice, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma incorporação, uma parceria. Nós precisamos preocupação com o passivo da escola de comércio, é uma preocupação que eu tenho muito grande com o externo do Vanderlei, tá? Nas minhas reuniões. O que é o passivo, que eu chamo de passivo? É o histórico todo da escola de comércio. Quem que vai ficar com o arquivo do fulano de tal estudou lá em 1957? Precisa de um histórico escolar. Ou ele tem o diploma, perdeu. Hoje ele vai lá, nós temos manual, mas funciona o nosso arquivo. Nós localizamos, emitimos certidões, emitimos para isso, tá? Então isso é uma preocupação minha enorme, tá? Eu precisaria pegar esse, lógico, a escola de comércio não tem, o município não tem o recurso, o Instituto Federal tem, para digitalizar esse arquivo, né? E ficar responsável por ele. Então vai ter uma transição ali que eu acho que o diretor da escola de comércio, a secretaria da escola de comércio vai coexistir com o Instituto Federal. Um tempo, não sei qual tempo para te dizer. Tá? Eu, por exemplo, sou nomeado diretor de encargo de comissão. Tá? Eu não posso pedir para o Vanderlei, você me mantenha diretor. Ele tem um mandato que vai até 2016, é isso? Então, mas nesse convênio você vai ser diretor de quem? A escola de comércio, deixa eu só colocar. Temporariamente ela vai continuar existindo, apesar da cessão do prédio. Por quê? Eu tenho cursos que eu só termino em 2015. Eu tenho o EJA, que é uma coisa a se pensar do EJA, que não é oferecido pelo Estado em várias escolas aí. O professor Claudinei pode dizer isso. Nós somos lá ali um anteparo ali. E nós oferecemos o EJA na modalidade de ensino médio. Esse EJA eu tenho recurso. Vem recurso federal para mim. Vem verba federal. Então, porque as pessoas podem estar ouvindo e depois da manhã ter um entendimento não produtivo dessa transição e desse convênio, né? A gente percebe, literalmente, que a escola de comércio ela não acaba. Na essência dela, ela não acaba. A escola de comércio foi criada para quê?
criar cursos profissionalizantes. O que o município está fazendo? Dando uma injeção muito maior para que ela sobreviva dentro da sua essência. Talvez ela não vá sobreviver dentro do papel, mas na essência para que ela foi criada, ela vai perpetuar. Inclusive, ela vai perpetuar... Na parceria. Ela vai... Independente, a essência dela continua. A Escola de Comércio foi criada com esse ideal, tá? De formar pessoas e dar capacitação para as pessoas em cursos profissionalizantes, da forma como que ela vem sendo feita. O que vai acontecer? Ela vai ter um leque maior aí de cursos. O IFET, com certeza, não vai ficar só com os cursos que a Escola de Comércio tinha. Ela vai inovar diante do... Só para eu concluir. Diante da necessidade do mercado, o IFET vai, com certeza, trazer cursos que o mercado vai ter necessidade para que esse pessoal tenha garantido uma mão de obra e um trabalho. Então, a Escola de Comércio, como você bem disse, ela não morre, ela ainda continua existindo, mesmo porque esse arquivo vai ter que existir sempre. Quem estudou na Escola de Comércio, digitalizado ou não, isso tem que se manter. Né? E outra coisa, o nome dela também continua. Né? Então, é como se a gente tivesse todas as escolas públicas municipais e um processo educacional que veio de fora e fez uma parceria. É a mesma situação. Nós temos todos os EMEPs, Escola Fundamental, Infantil, que veio com uma parceria, isso eu estou colocando uma suposição, que é a mesma coisa que está acontecendo com a Escola de Comércio, continua sendo escolas do município com uma parceria educacional que implanta e faz uma parceria. É isso que está acontecendo com a Escola de Comércio. Sabe por que eu estou frisando nisso? Porque é muito importante que não saia daqui hoje, mesmo por questões de entendimento, que se acabou com a Escola de Comércio. E a realidade não é essa de acabar a Escola de Comércio. A realidade é muito melhor. Nós estamos trazendo para a Escola de Comércio um universo muito maior de profissionalismo, de uma equipe credenciada, não desmerecendo vocês, mas com um universo de conhecimento que vem de uma rede e vem do governo federal, tá? Que, sem sombra de dúvidas, nós vamos trazer isso para a região e de uma verba que é da região. Agora, não era justo tirarmos verba dos nossos munícipes para estarmos investindo na formação de munícipes da região. Era até meio injusto isso, tá? Então, foi muito diante até dessa questão que lá atrás o Nelson e eu, a gente começou esse estudo, porque nós sabíamos que o município ganhava receita e a Escola do Comércio ganhava em amplitude, em reforma e em novos cursos, né? Então, gente, meu entendimento, tá? E gostaria muito, porque essa história toda da Escola de Comércio não morre. Tá? A história toda da Escola de Comércio é a base fundamental desse convênio e isso está sendo preservado. Então, é só isso que eu gostaria de colocar, porque as pessoas lá fora podem ter um entendimento e aí fazer uma corrente meio que pejorativa dentro dessa construção, que foi muito difícil de acontecer. Eu vou mudar o meu enfoque. Eu acho que vocês foram muito felizes, tá? Quando vocês conseguiram um parceiro. Poderia ter sido outro, foi com a Paula Souza da vida, né? Poderia ser uma FATEC, um exemplo. Nós poderíamos absorver uma FATEC lá tranquilamente. Mas vinculou-se, né, ao Instituto Federal, que eu volto a falar, é uma escola centenária, de tradição, de referência, tá? É uma escola de referência, vai ser um ganho muito grande para a cidade, a meu ver. Tá? Hoje, nós começamos o primeiro curso em parceria com eles no de eletrônica. Acabou o nosso de eletrônica, nós começamos em parceria com eles. Depois, o curso de química. O curso de química nosso e o de eletrônica é referência regional. Se eu tiver professor para abrir um curso na Escola de Comércio, eu ganho do Instituto Federal. Porque a minha escola é referência. Pode falar o que quiser, ela tem mercado. Minha escola tem mercado. Diferentemente do que se fala por aí. Ah, porque o professor da Escola de Comércio é um preguiçoso, porque o professor de comércio não sei o quê, que vive se falando muita besteira por aí. Minha escola é referência sim. Agora, veja bem, hoje, pela Constituição, você pode investir no ensino técnico, no município.
Então eu vejo como crescimento com bons olhos. Tenho promessa, tá? Promessa, né? E promessa tem que se cumprir, tem que se realizar. Tenho promessa e no acordo de parceria que num curto espaço de tempo, talvez até janeiro, tá? O que eu vou precisar disso? Vou precisar de um profissional da área de engenharia de São João da Boa Vista, que logicamente a prefeitura às vezes não tem no departamento de planejamento para se dedicar exclusivamente ao projeto lá. Nós temos um projeto de acessibilidade muito ruim na escola, é um prédio antigo, tá? O lado que vai lá para o córrego, se tiver um incêndio lá, o cara morre lá. O cara morre. Precisa fazer uma acessibilidade, um elevador lá. Eu estava presente quando vocês estavam falando sobre acessibilidade. Lá nós temos um caso sério. Lá da Riachuelo, né, que eu estou falando. O lado da... Tudo precisa ali. Ali precisa de uma manutenção legal. Precisa de uma manutenção legal. Então, eu indiquei para o Vanderlei um profissional que está há 30 anos na Escola de Comércio e está para aposentar. Também é um cara bom de engenharia. Lógico que ele vai ter que participar de uma licitação, que é o Juarez Reder. E porque eu tive problema dentro desse acordo, dentro dessa discussão, dessa parceria, né, com departamentos da prefeitura para o projeto. Então, se a gente fizer por São João, não fizer por Brasília, a gente ganha etapas de verba. Eles têm o dinheiro, tá? Vão pôr um elevador, vai fazer os estudos, vão fazer laboratórios lá. Então lá vai ser um investimento de Campos 2 e precisa, porque a manutenção do prédio lá está muito, muito difícil, muito arcaica, porque nós não temos recursos para isso, tá? Então eu acredito que até em 2015 a gente amplie em 500, 800 alunos e nos 4, 5 cursos novos. Não, é o Instituto Federal. Geraldo, obrigado pela explicação. Tá? Nós vamos... Acho que já deu para tirar as dúvidas dos vereadores aí. Nós vamos... Obrigado, nós que agradecemos. Vou abrir os trabalhos, peço para o primeiro secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes todos os vereadores da última chamada. Continuando aqui o projeto número 99 de 2014, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 99 de 2014, em primeira e segunda discussão e redação final ao senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei número 100 de 2014 do Executivo dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores do quadro permanente ocupante do cargo de professor 3 que ministram aulas na escola Professor Hugo Sarmento, garantindo a jornada completa de trabalho de 25 horas semanais. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor parcial. E Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor parcial. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nada a opor. Lidos parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 100 de 2014, em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Eu queria pedir uma semana de vista para mim, que eu queria fazer uma emenda nesse projeto. Vou colocar o pedido do João Henrique, pedido de vista por uma semana. Em discussão. Em votação, aprovado. Aprovado desde uma semana de vista ao projeto número 100. Projeto de lei do Legislativo, número 259 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti, altera o caput do artigo 1º da lei número 3.615 de 2014, que dispõe sobre a denominação de rua. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lidos parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 259, 2014, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado a primeira discussão, projeto do Legislativo número 259, 2014. Vereador Fernando Betti requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 259, 2014, primeira e segunda discussão, em redação final sobre o prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de ser apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrado. Passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Primeiro inscrito em explicações pessoais. Vereadora Helenice. São dois assuntos rápidos. Eu gostaria de saber se a mesa aí enviou para o Executivo a sugestão de que ele pudesse, no decorrer dos anos, fazer uma homenagem a Plínio de Arruda Sampaio. E se foi feito, eu gostaria de ficar com uma cópia. Quando eu pronunciei sobre... Eu pedi que a Casa encaminhasse ao Executivo como sugestão que ele fizesse aí uma homenagem para Plínio de Arruda Sampaio. Eu só gostaria que isso ficasse registrado e, se fizeram, que eu tivesse uma cópia. Em segundo lugar, vieram me perguntar, como eu faço parte da Comissão de Ética, se o Executivo encaminhou alguma coisa para a Casa para ser apreciado ou ser falado. Eu falei que eu não saberia responder. Gostaria que a Casa pronunciasse. Peço para suspender o trabalho para falar a Casa, porque aqui nós estamos em explicação especial. Suspendo os trabalhos mentalmente por 5 minutos. Do que assunto a senhora está tratando? Eu gostaria de saber se veio alguma questão do Executivo aqui para o Legislativo, em respeito de alguma questão, eu não sei dizer o que foi, para a Comissão de Ética. Não, não veio. Nada? Nada. Não foi encaminhado na sexta-feira, nada? Não, para a Comissão de Ética, não. Tá bom. Não. Mas qual assunto? O senhor sabe se o senhor fala o assunto. Então, eu não sei, não tem. Então, tá bom. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes Rui, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heber, Sodair, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique, Claudinei Damalho. Explicações pessoais, o vereador. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhe uma boa noite. Dou a presente sessão por encerrado.